e vamos falar sobre a cafeicultura. E apesar de nesse ano a expectativa de muitos produtores, conforme até noticiamos aqui ontem, é de uma queda aí na produção do café conilon aqui na região devido às condições climáticas, mas nos últimos anos tivemos um avanço muito grande na produtividade do nosso café conilon. E isso graças aí à pesquisa e à adoção de tecnologia nas lavouras, responsáveis por esse desenvolvimento dos cafezais e pela elevação de produção no campo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, abordar um pouco mais esse assunto da importância dessa adoção de tecnologias recomendadas, de técnicas adequadas nos cafezais para a obtenção de uma boa produção, nós vamos conversar agora com o Arildo Meireles Fracalossi, ele que é engenheiro agrônomo da Linhagro de Vila Valério. Olá, Arildo, muito boa tarde. Boa tarde, Franco. Tudo bem, Arildo? Tudo bom. Pois é, Arildo, a gente teve um avanço muito grande aí nesses últimos anos na produtividade do nosso café conilon, e graças à pesquisa aí de profissionais e também a essa adoção de tecnologias nas lavouras por parte do produtor, toda essa cadeia produtiva envolvida. Arildo, quais são as práticas aí de nutrição, né? Vamos falar primeiramente dessa parte da nutrição que é importante para a planta, que são mais recomendadas no caso para o produtor de café aplicar na lavoura. Bem, Franco, falar em nutrição, nós temos sempre que nos lembrar da palavra chamada equilíbrio, e que na teoria nós chamamos até de lei do mínimo. Ou seja, o nutriente, por menor que seja a quantidade dele inserida no programa de nutrição, ele deve se fazer presente. Tendo esse equilíbrio entre macros e micronutrientes, nós conseguimos ter uma boa produção se tratando de nutrição. Hoje, a cafeicultura, principalmente o café conilon, que é o nosso caso aqui, nós temos tido uma expressão que vem ganhando bastante campo, que é a bioativação. Que é isso? É ativar a vida do solo. Então é equilibrar doses de nutrientes, tanto os macronutrientes como micros, e principalmente colocar nesse programa de adubação produtos tecnológicos que ativem a vida do solo. E assim a gente vai ter um sucesso no que diz respeito à nutrição. Correto. E esse equilíbrio que você cita, Arildo, para conseguir chegar a esse equilíbrio, logicamente tem que ter uma orientação técnica e é preciso fazer análise do que a planta, do que o solo está precisando, né? Isso, correto. A análise de solo hoje, se tratando no programa de nutrição, ela é imprescindível. Ou seja, uma boa amostragem e análise de solo, bem como a sua recomendação, nós podemos dizer que é o pontapé inicial para uma colheita de sucesso. Com análise na mão, nós vamos ter informações para nós corrigirmos legalmente esse solo e aí nos programarmos para as quantidades de adubo necessárias para aquele ano, para aquela cultura, no caso café conilon. Uma coisa que tem que levar sempre em consideração, Franco, é quanto se pretende produzir, ou seja, quanto se pretende produzir em sacas por hectare. A partir daí, dessa pergunta, a gente começa a basear as quantidades, por isso que a gente fala de equilíbrio. A gente vai equilibrar os macros e os micronutrientes, bem como outras tecnologias que nós aderimos, e para responder a essa produção esperada. Correto. E de um modo geral, Arildo, quais são os períodos aí mais adequados, que são mais recomendados pela parte técnica para a adubação no cafezal? Existe um período mais adequado? Quantas adubações por ano? Sim. Antigamente, os nossos avós, os nossos pais diziam o seguinte, que para se adubar o café, a gente olhava para cima. Choveu, podemos adubar. Então, o fator preponderante é a umidade, né? Tendo-se umidade no solo e uma umidade na planta, ela vai estar totalmente pronta para absorver esses elementos. Hoje, com a tecnologia, principalmente da fertirrigação, nós podemos trabalhar a adubação ao longo de todo o ano agrícola no café conilon. Isso mensalmente, quinzenalmente, até semanalmente. E, portanto, o fator principal é a questão de umidade. Lógico que a gente tem que levar em conta o processo vegetativo da planta, que são as fases. Então a gente vai posicionar as quantidades e os teores de nutrientes adequados, sempre respeitando as fases da planta, que é a floração, basicamente, o enchimento de grão, o chubinho chamado, e o processo de maturação. Para essas fases, a
gente posiciona as quantidades dos elementos necessários. Então a gente pode trabalhar com, alguns ainda trabalham com 3, 4 adubações, mas nós podemos trabalhar hoje com as tecnologias que temos dentro do Café Conilon mensalmente, que se tem um resultado até melhor. Correto. E além dessa parte da nutrição, o Arildo, que é importante para desenvolver a planta, evitar também o ataque de pragas e até mesmo de doenças na planta, é importante para que o produtor não tenha prejuízo, não tenha queda na produção. Como que deve ser feito esse combate? Tem um período adequado de prevenção desse ataque de pragas e doenças? Como que deve ser procedido aí por parte do produtor isso daí, Arildo? Sim. Se tratando de pragas e doenças, deve sempre se fazer um monitoramento da lavoura para se ver a incidência de doenças e também da incidência de pragas. O que é feito é sempre um trabalho preventivo, principalmente do maior problema nosso em termos de doença, que é a ferrugem. A gente sempre trabalha preventivamente. Agora estamos terminando a colheita, iniciando um outro ano agrícola. Geralmente, basicamente, se tem um costume que depois dessa colheita, dessa poda, desses tratos culturais sendo feitos, é feita uma pulverização foliar. Essa pulverização, agora de imediato, ela visa principalmente corrigir a questão da ferrugem, se tiver algum inóculo. Então a gente vai trabalhar curativamente ou até mesmo preventivamente. E também, de carona, a gente acaba por tratar também a incidência, se houver, de bicho mineiro, que é uma praga bem importante dentro da cultura, e também o ácaro. Então, basicamente, essa primeira pulverização visa o controle da ferrugem e dessas duas pragas. As demais tem que se haver um monitoramento e havendo, entra-se com a medida de controle. Tá certo. E o Arildo, você que acompanha bastante aí, como os outros profissionais do setor, a produção de café aqui da nossa região, que é bastante importante para a economia, né, de todos os municípios aqui, praticamente todos os municípios do norte. Qual a avaliação que você faz aí do conhecimento do produtor rural atualmente em relação à adoção dessas técnicas recomendadas? A gente sabe que houve uma evolução muito grande em relação à produtividade, agora a qualidade também do grão está sendo trabalhada nesses últimos anos. O produtor tem conhecimento dessas técnicas que são adequadas para aplicar, ou tem conhecimento e não aplica? Como que você avalia isso, de uma forma geral? Sim, hoje a resposta dessas produtividades que nós temos conseguido, ela é um resultado da abertura tecnológica que o produtor tem dado. Ou seja, com certeza hoje nós temos um produtor bem mais instruído que em anos anteriores. O produtor tem aceitado a tecnologia, tem aceitado a informação da pesquisa, e isso tem se traduzido em resposta em produtividade. Lógico que, na maioria das vezes, o produtor com um menor nível de informação, ou onde essa informação é um pouco mais dificultosa de ser chegada, ainda existem situações que devem ser melhoradas e precisam ser melhoradas. Mas nós, no campo, nós temos visto uma boa informação dos produtores, e o nosso papel é tentar divulgar essa tecnologia, essas informações de pesquisa, para que a gente possa ter um produtor bem mais capacitado, bem mais tecnológico, produzindo mais em menores áreas, que é o interessante.